participar da sua obra, vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, no justo Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar reinando entre nós.
Louvado seja Deus por mais essa oportunidade de podermos nos comunicar, mesmo que seja por meio da internet. Nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito até aqui e ainda fará. Acredito piamente, creio piamente que Deus há de, no momento certo, liberar a igreja para se reunir outra vez lá no templo. Mas, por enquanto, nós estamos reunidos em torno do nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Nós precisamos ter paciência de esperar no Senhor o momento dele. Não vamos deixar que as mídias, que as pessoas venham fazer-nos tomar uma decisão precipitada. Vamos aguardar com paciência no Senhor, porque nós estamos vivendo a eternidade com Deus. Ele já está conosco, então não temos pressa para reunir de forma errada, não. Vamos reunir de forma certa. Hoje nós vamos ler a Bíblia em Marcos, no capítulo 6, verso 45 até o 56. A palavra de Deus diz assim: Logo em seguida, Jesus, insistindo com os discípulos para que entrassem no barco e fossem diante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessar o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava indo. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudessem, pelo menos, tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocavam eram curados. Eterno Deus e amado Pai, reconhecemos, Senhor Deus, a nossa fraqueza, a nossa pequenez, mas também, Senhor Deus, pela fé, nós cremos que o Senhor olhou para nós e o Senhor nos amou, ao ponto, Senhor Deus, do Senhor mesmo fazer o sacrifício ali na cruz, para que pudéssemos ser salvos, ser libertos, Senhor Deus, do pecado que tinha nos afastado do Senhor. E nós queremos pedir ao Senhor, no nome de Jesus, mais uma vez, que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra. Fale ao coração de cada um de nós, Senhor.
o Senhor sabe das nossas necessidades, o Senhor sabe daquilo que está no nosso coração. Nossa alma está envolvida, Senhor Deus, em coisas que elas não estão satisfeitas, Senhor, mas que o Senhor possa, nesta oportunidade, falar ao nosso coração e saciar a nossa alma. Ajuda-nos, Senhor Deus, a entender a Tua palavra. Ajuda-nos a compreender, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer conosco, para nós. Nós te pedimos essas bênçãos e agradecemos no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Pois bem, nós temos aqui uma passagem conhecida, né? Conhecida como Jesus anda sobre as águas. Mas eu não quero falar do fato de Jesus andar sobre as águas. Eu quero pensar um pouquinho sobre a questão do pastor Jesus. Os homens precisam de alguém para ir à frente deles. E aqui Jesus está mostrando isso. Eu quero pensar sobre a ideia de que Jesus oferece provisão e proteção. Se você quer provisão e proteção, é só com Jesus, porque em nenhum outro lugar. Nós temos visto aí a televisão, né, os repórteres dizendo que não é só as pessoas que usam o SUS que morrem do Covid. As pessoas que usam o hospital particular também estão morrendo com o Covid. Então, o particular não resolve o problema das pessoas. Não traz a solução, não traz provisão, não traz proteção. Só Jesus. E aí nós precisamos olhar a palavra de Deus, e nesse texto aqui, precisamos pensar algumas coisas que Jesus estava vivendo neste momento com os seus discípulos estavam vivendo com ele neste momento. Se você olhar para trás, você vai ver que eles estavam voltando de um momento onde eles foram enviados de 2 em 2 e Jesus os capacitou para fazer milagres, curar as pessoas, expulsar demônio, né? Se fosse o caso, até de ressuscitar pessoas. Então, foi dado a eles, os 12, todo o poder para estarem fazendo a obra de Jesus naqueles lugares que ele havia indicado para cada equipe de 2 irem. Então, eles voltaram de lá radiantes, porque eles puderam ver que Jesus fazia os milagres através deles. Eles eram o canal, o caminho por onde passava o poder de Jesus. E aí, agora nós temos um povo, uma equipe de 12 homens, voltando com alegria no coração, com satisfação, no auge da sua espiritualidade, né? Poder para lá, poder para cá, e era só uma alegria. Mas a gente precisa sempre lembrar que quando a gente sobe uma montanha, a gente fica feliz por chegar lá em cima, mas a gente precisa ter todo o cuidado para não cair da montanha, porque a gente vai se arrebentar, quanto mais alto, mais se arrebenta. Então, na fé também é assim, a gente tem que ter cuidado com a vida espiritual, porque alguém se acha muito espiritual e aí ele acaba sendo seduzido por ele mesmo, por essa espiritualidade, e ele acaba caindo, e a sua queda é fatal. É fatal. Ao longo do tempo eu tenho conhecido alguns homens que puderam experimentar o poder de Deus, mas a vaidade, né, a ideia de que eles estavam cheios de poder e eles faziam, acontecia, eles achavam que podiam tudo, e aí eles caíram, muitos deles caíram e se arrebentaram. E alguns estão vivos, outros já morreram, mas esses estão vivos aí, eles estão mortos, porque o nome deles, ninguém quer tocar no nome deles.
quando alguém fala no nome deles, fala nisso não, rapaz, esse cara está morto. Pois é, isso é porque abusou daquele auge da sua vida espiritual, da sua comunhão com Deus. E aí esses discípulos estão, neste momento, atravessando isso. E Jesus precisava testar a fé deles. Eles precisavam ser provados, porque Jesus estava com eles ainda. Mas ia chegar o momento que Jesus não estaria presente em carne e osso. Jesus estaria presente espiritualmente. Então eles tinham que ter fé suficiente para eles darem continuidade à obra de Jesus na face da terra, da proclamação do Evangelho. Aí em Atos a gente vê isso acontecendo, e só depois que eles tiveram aquela experiência de 5.000 pessoas se converterem, aí veio a perseguição, mas eles estavam sólidos na fé, a fé estava alicerçada, então eles permaneceram firmes, mesmo perseguidos, mas firmes. Pois é, então Jesus está discipulando os seus discípulos de maneira que eles pudessem dar continuidade ao trabalho que Jesus estava fazendo, que é de proclamar as boas novas de salvação. Pois bem, então vamos pensar aqui um pouquinho sobre Jesus. Ele oferece provisão e proteção. Antes, nesse capítulo 6, nós temos a multiplicação dos pães. Não vamos perder de vista que Jesus está caminhando. E aí, depois da multidão comer o pão, Jesus então manda os discípulos atravessar o mar, foi o texto que eu li. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que atravessassem, que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Então, esse aí é o versículo 45. Pois é, precisamos lembrar que Jesus oferece provisão e proteção. Por quê? Porque Jesus é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Pois é, Jesus estava querendo capacitar, dar de si, do seu poder para os seus discípulos, mas eles precisavam receber isso e saber usar isso. Jesus oferece provisão e proteção, porque ele é bom pastor que supre as necessidades das suas ovelhas. Nos versículos 42 e 43, aí no capítulo 6, 42 diz: todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Que maravilha, né? Os discípulos não tinham pão. A gente vai ver aqui que é uma ninharia o pão deles, não dava para dois comer. Eles estavam sem pão, sem peixe. E aí então Jesus multiplicou, e cerca de 5.000 homens, está aí o versículo 44 diz, 5.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres, comeram daqueles pães aqueles poucos pães que ele multiplicou, os peixinhos. E aí o texto está dizendo que os discípulos recolheram, então eles desceram para o barco, foi para o mar, com 12 cestos de pão e de peixe, para atravessar aquele mar. Viu como é que Jesus supre a necessidade? Do nada ele supriu a necessidade, mas ele fez de alguma coisa, ele fez a partir do pão e do peixe que ele tinha. Agora, é bom te lembrar que no passado aconteceram várias vezes que Deus supriu, ele proveu, né, para o seu povo, no momento de necessidade, aquilo que eles precisavam. Lá em Deuteronômio, capítulo 2, verso 7, no deserto, Deus supriu a necessidade daquele povo. Lá no deserto. Não faltou nada para eles. Também Deus supriu Elias na época da fome, né? Lá em 1 Reis,
primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 6 e verso 16. A Bíblia ali conta a história de Elias, o profeta de Deus. Na época de fome, Deus mandou Elias ir para um lugar que tinha um riacho, e ele iria mandar para lá a carne e pão para ele comer, e aí para ele suprir a necessidade dele. E aí, quando Elias sai de lá, ele também Deus supre a fome em Samaria, já com outro profeta, né, o Eliseu, lá no 2 Reis, capítulo 7, versículo 8, a cidade estava terrivelmente. As mães já estavam comendo seus filhos para que mantessem vivas, na esperança de, se mantendo vivas, pudessem gerar outros filhos. A fome naquele dia foi terrível, e a cidade estava cercada pelo inimigo, e não podia sair ninguém. É como hoje, não é? Quando leio esse texto, nos contextos de hoje, eu fico olhando assim, que não pode sair na rua porque nós temos um inimigo invisível, que é o Covid-19. Naqueles dias, Samaria estava cercada pelo inimigo, mas era visível. Mas Deus supriu a fome deles. Deus resolveu a situação, segundo o livro dos Reis, capítulo 7, verso 8. Agora, Jesus supre a necessidade dos discípulos. E é importante que a gente não perca isso de vista. Percebe bem que a partir do versículo 41, diz assim, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças, partiu os pães, e em seguida entregou aos seus discípulos, para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Olha só que maravilha, não é? Que maravilha! E satisfeito ao ponto de sobrar. Sobraram 12 cestos, o texto diz isso. Então, o suprimento, a provisão de Jesus, ela é real, ela é verdadeira. Nós não precisamos ficar preocupados com o que é a vez de comer, de beber ou de vestir. Não temos que nos preocupar, porque Ele vai suprir a nossa necessidade. A Bíblia está farta de passagens, muitas histórias, onde Deus supriu a necessidade do seu povo. Lá em Atos tem um profeta que Deus falou com ele que haveria uma fome na Judéia, e por falta de chuva, e aí Deus levanta Paulo para falar às igrejas da Galácia, para levantar uma oferta para os irmãos da Judéia. E foi uma oferta maravilhosa, que Paulo chega a dizer, olha, vocês não deram do que sobraram. Teve gente que contribuiu e não tinha condições de contribuir, mas Deus é quem falou o coração daquelas igrejas, e elas puderam contribuir e suprir a fome, suprir a necessidade daquelas pessoas lá na Judéia. Então, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, nos dias de Jesus, depois de Jesus, então está cheio de prova de que Deus supre a nossa necessidade. Deus supre, porque Ele é o bom pastor. E o bom pastor supre a necessidade das suas ovelhas. Bem, no versículo, a segunda coisa que nós queremos destacar é que Jesus oferece provisão e proteção, né? Essa proteção porque, como bom pastor, ele sabe das fraquezas das suas ovelhas. Então, nós estamos aqui vendo uns discípulos alegres, felizes, porque voltaram, e Jesus chega até a repreendê-los. Se você ler lá, você vai encontrar isso.
repreendê-los na seguinte forma, que eles estavam tão alegres, tão felizes. Jesus disse assim: olha, se alegrem antes, porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Olha o que Jesus falou com os discípulos. E ele está falando comigo e está falando com você. O seu nome está escrito no livro da vida? Pois é no contexto deste texto aqui, é o que está vindo atrás, né? Desse capítulo 6, que está dizendo para nós que Jesus está provendo, né, a proteção na hora da fraqueza dos seus discípulos. Então Jesus, ali no versículo 47 a 51, diz assim, olha, ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por ele. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos os tinham visto, e ficaram aterrorizados. O versículo 51 diz o seguinte: então subiu no barco. Então Jesus subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, boquiabertos, muito surpresos com tudo o que está acontecendo. Porque o versículo 52 vai dizer que eles não tinham entendido o milagre dos pães, porque o coração estava endurecido. Muitas vezes nosso coração, falta de fé, é endurecido, a gente não tem fé, não crê na provisão, não crê no cuidado, na proteção de Deus. Então Jesus estava lá na terra ainda. Segundo os entendidos, a largura nesse sentido que eles estavam atravessando, é cerca de 12 quilômetros de largura, este lago. E aí, eles estavam a 6 quilômetros. E Jesus viu que eles estavam no sufoco. Mas eles não pararam de remar, não. Isso que eu queria também salientar aqui. Eles remavam contra o vento, contra a maré. E hoje nós precisamos continuar também remando contra a maré. Tudo que vier para a gente passar, nós vamos lutar de todas as formas para a gente passar. Se a gente não conseguir, ele vai nos ajudar. Ele vai fazer. O que fugir da gente, da nossa capacidade, ele vai fazer. Pois é, Jesus então veio e ele andou 6 quilômetros sobre as águas até esses discípulos. E ele ia fazendo com que ia passando por eles, porque quem está remando, ele não olha para trás, ele olha para frente, porque o vento está vindo na sua frente. Então Jesus precisou passar por eles para eles verem Jesus sobre as águas. Aqui nesse texto não diz que Pedro andou sobre as águas, mas lá em Mateus já é dito que Pedro, ele pediu para andar sobre as águas. Ele andou. Mas o coração deles estava endurecido, eles não creram lá atrás, já não estavam tão endurecidos que eles não entenderam o milagre. Eles não creram. Eles viram aquilo, passou pela mão deles o milagre da multiplicação dos pães, mas eles não entenderam, não compreenderam que o poder de Deus estava passando pela mão deles e multiplicando aqueles pães. E aí é a fraqueza, são as nossas fraquezas. É quando nós lutamos e chega um ponto que a gente abandona.
já não rema mais. E nós não podemos fazer isso, porque Jesus está olhando para nós. Ele está intercedendo por nós. E no momento certo ele vai agir. E ele chegou aqui. Chegou até o barco. E percebe que quando ele pisou no barco, o vento parou. Lá na travessia que ele fez para Gadar, lá para os Gadarenos, nesse texto lá atrás, nesse livro também tem, ele precisou mandar o vento e o mar parar. Ali o vento já sabia quem era ele. Foi botar o pé. Lá, quando Jesus vai fazer aquela travessia, Jesus estava no barco, deitou lá na polpa do barco. E aí eles acordaram Jesus, porque o barco estava indo de mal a pior, cheio de água, muito vento. E aí, agora não, agora Jesus está fora do barco. Jesus não está com eles. E eu fico assim pensando nesse momento, né? Se o mestre estivesse aqui, daria um jeito nesse vento. Ah, se o mestre estivesse aqui, daria um jeito na Covid. Ele está aqui. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele falou isso. Consumação do século, o entendimento mais apropriado para nós hoje é até o dia da minha saída da terra. Eu saí para estar com ele. É aquele momento em que a carne morre e a alma sai do corpo e vai estar com ele. Pois é, isso que é a consumação do século. Mas lá no Salmo 127, olha a recomendação do salmista para nós hoje, que estamos atravessando este momento difícil, né? E esses discípulos aqui estão atravessando um momento difícil, mas precisamos ter em mente a palavra de Deus, porque ela é refrigério para a nossa alma. 127, Salmo 127. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor o vigia, o que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Então é o Senhor. Nós vamos fazer? Vamos, nós temos que pegar no remo e vamos remar. Agora, a hora que a gente não aguentar mais, ele vai chegar e vai trazer as saídas. Nós temos que obedecer, né, aqueles que podem, aqueles que têm condições, obedecer o que a lei está dizendo. A lei está dizendo, fique em casa, para menos pessoas se contaminar, porque nós temos pouco leito no hospital. E nós sabemos que não tinha nenhum, que já faltava antes da Covid. E com a Covid agora, piorou mais ainda. Arranjaram umas vaguinhas ali, mas isso não supra a necessidade, porque nós somos muitos. Então a Covid pegou o mundo, não foi só nós. Pegou o mundo desprovido de sustentar, de atender o povo nessa Covid. Então, precisamos entender que Deus permitiu que isso veio, mas precisamos confiar em Deus, porque Ele está sobre. É Ele quem criou esse negócio de Covid. O homem não criou nada, não. Eles podem ter misturado lá 2 vírus, 3 vírus, mas quem criou foi Deus, a criação de Deus. E Ele permitiu que isso aparecesse. Pode não ter sido a vontade dEle, mas é permissão dEle, se eu tenho certeza que nada acontece se não for permissão dEle. Lá no Salmo 46, tem outra expressão também, o verso 1, 46, 1. Olha lá, precisamos crer na palavra de Deus. A partir do momento que a gente crê na palavra de Deus, a gente tem o refrigério, a gente tem segurança. Lá diz assim, o Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Nós estamos na adversidade, mas Ele é auxílio presente. É Ele quem vai, mas precisamos fazer a nossa parte. Os discípulos atenderam a Jesus, e olha que eles já tinham passado pela mesma experiência. Jesus já havia passado com eles a noite no mar, e tinha pouco tempo.
E eles tinham tudo para dizer, Senhor, nós não vamos não. Você lembra da última vez que nós fomos? Você viu a tempestade que subiu lá? De noite sobe tempestade no mar, Senhor. De noite tem fantasma no mar. Mas não. Eles foram. Eles obedeceram a Jesus. E aí Jesus vai estar com eles. E é por quê? Porque aqui a palavra de Deus diz que Deus é socorro bem presente na adversidade. Lá em Josué, no capítulo 1, verso 5, Jesus está citando Josué aqui, nesse texto, com os discípulos, para eles lembrarem o que foi falado, né, aos antigos por Deus. Deus falou aos antigos, e aí as palavras aos antigos também é para nós, não é só para aqueles dias. Lá, primeiro capítulo de Josué, versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. É Deus dizendo que nunca vai abandonar a gente. Ele nunca vai deixar a gente. Jesus não deixou os discípulos. Jesus estava precisando testar os discípulos, porque ele precisava deixar homens na terra que tivesse suporte suficiente, fé suficiente para dar continuidade à pregação do Evangelho. Ele sabia o que vinha pela frente, que Pedro iria estar na frente de Caifás, e ele não podia arredar o pé, e ele não arredou, e ele disse para Caifás, considera isso, veja vocês, julgam vocês, homens da lei, né, os conhecedores, é mais próprio obedecer aos homens ou obedecer a Deus? O que é próprio aí? Eu quero saber o que é próprio. Me ensina, então não sei. Eu só sei que é mais importante obedecer a Deus. E eles calaram. Pedro calou Caifás. Eles ficaram quietos. Por quê? Porque eles aprenderam de Jesus. Pedro aprendeu de Jesus. É isso que Jesus está aqui nessa travessia, desse mar, mostrando para eles que eles precisam ter fé. Nessa travessia não aparece a expressão homens de pouca fé, mas lá na primeira já aparece. E aqui continua homens de pequena fé, porque eles estavam remando na esperança, com fé de que ia vencer, mas eles não iriam vencer. Já era por volta de 3 da manhã e eles não saíam do lugar. Estava no meio do mar. Olha bem a situação deles, mas estavam remando. Então, olha, não deixa, não desanima, não volta para trás. Continua insistindo. Está difícil? Tá difícil. Está difícil só para você não, está difícil para muita gente. Olha para trás e veja quem está atrás de você, a situação que ele está atravessando. A situação está difícil, mas dê graças a Deus pelo que você tem. E até pelo que você não tem, dá graças a Deus. Porque de repente, se você tivesse, você viraria as costas para Deus. Como muitos homens e mulheres viraram as costas para Deus, porque Deus deixou que eles usassem o nome de Deus para ajudar as pessoas. E eles aí começaram a achar que era eles que estavam ajudando, mas era Deus que estava ajudando. E aí eles voltaram para trás. Mas uma terceira coisa que eu queria destacar nesse texto, eu não podia deixar de destacar isso, é que Jesus oferece provisão e proteção, primeiro, porque ele é bom pastor e supre a necessidade das suas ovelhas. Segundo, a proteção do bom pastor, no sentido de, porque ele sabe as nossas fraquezas, ele conhece nós, ele sabe da nossa fragilidade. Mas a terceira coisa é que ele supre a necessidade até mesmo daquelas ovelhas que não são suas. Esse bom pastor supre a necessidade das ovelhas que nem são deles. Isso eu tenho visto ao longo do tempo, muitas pessoas se beneficiarem das bênçãos
do suprimento de Jesus, dos cuidados de Jesus, do poder de Jesus, mas não são ovelhas de Jesus. Elas só queriam, na verdade, era usufruir da bondade de Jesus, da misericórdia de Jesus. E Jesus não negou isso às pessoas. Vejamos no texto o versículo 54 a 56. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudessem, pelo menos, tocar na borda do seu manto. E todos que tocaram, e todos os que nele tocaram, eram curados, ficavam curados. Não são ovelhas de Jesus. Jesus atravessou do outro lado do mar, do outro lado do lago. Eram pessoas desconhecidas para Jesus. Elas reconheceram Jesus. É claro, né? Não era também tão difícil saber quem era Jesus, porque Jesus andava com aqueles 12, e não só tinha 12, a gente tem que sempre lembrar isso, tinha mais gente. Tinha as mulheres que faziam comida, que lavavam as roupas, tinham toda uma, atrás das cortinas, né? Lá nos palcos, você sabe que tem um monte de gente trabalhando. Não é só quem está lá na frente, né? Em qualquer situação, tem alguém por trás trabalhando. Pois é, essas pessoas não aparecem aqui. Aqui só fala dos 12 de Jesus. Mas eu sei que essas pessoas estavam juntas, porque elas supriam as necessidades diárias de Jesus, de comida, de lavar roupa. Esses cuidados eram cuidados que eram vindo a Jesus sem sobressair aqui. A gente tem aqui e ali salpicado em algum evangelho que Cloé, não sei quem, mas fala algum nome de algumas mulheres, de algumas pessoas que contribuíam com o ministério de Jesus. Mas está vendo, Jesus chega aqui e ele atende as pessoas. E elas só queriam botar a mão na orla do seu vestido. Agora é interessante que aqui diz que todos que tocavam nele eram curados. Todos que creem em Jesus Cristo como Salvador e Senhor serão salvos. Mas quem não crê não será salvo. Não ficará sem a sua condenação. Isso porque a Bíblia é que aponta para nós. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. De forma nenhuma. E essas pessoas aqui, elas vieram a Jesus, e aqui está dizendo que as que tocavam ficavam curadas. Elas queriam ficar livres da enfermidade. Seria o caso de hoje, as pessoas desejarem ficar livres do Covid, mas e aí? Adianta ficar livre do Covid e depois ficar com câncer, com AIDS, ou então morrer de velhice e não morar eternamente com Jesus? Vale a pena isso? Não vale. Você só está postergando a sua vida aqui na Terra. Você precisa de vir para Jesus para ele te suprir da vida eterna, da eternidade com Deus. Que isso você não tem. Você só tem por meio dele. E ele é quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Está lá em João capítulo 14, verso 6. É nesse sentido que Jesus estava ali proclamando as boas novas e ao mesmo tempo estava suprindo a necessidade daquele povo que não era dos seus. Moravam do outro lado. Mas lá no meio dos seus, em Genazaré, você não vê esse monte de milagre acontecendo lá, porque eles não criam. Aqui não, o povo creu. E creu tanto que aonde Jesus ia,
eles iam com os doentes nas macas, carregando aquelas pessoas que estavam em casa, entrevadas, que nunca saíram da sala ou do quarto, botavam numa maca que saía carregando pela rua fora e, olha, deixa só colocar a mão na sua roupa, eu só quero isso, eu não quero mais nada. E ficavam curados. Toda a Bíblia que diz que todos que tocaram ficaram curados. Todos que vão a Jesus, Ele salva, Ele dá vida eterna. Pois essa é a grande mensagem que Jesus está levando a este povo. É a grande mensagem que, ao longo desses 2000 anos que nós estamos atravessando, a igreja tem pregado a mensagem de salvação. O suprimento que está faltando na alma do homem, a salvação, a comunhão com Deus. E aí, se Deus nos dá a salvação gratuitamente, olha, Ele dá porque Ele é bom. É de graça, é pela graça. É um favor que a gente não merece, mas Ele dá. Mas nós precisamos ir a Ele. Aquelas pessoas que ficaram em casa, não, esse curador aí não está com nada não, me leva lá não, já tem 20 anos que eu estou nessa cama e já vieram tantas pessoas aqui, oraram, benzeram, e eu fiz tanta simpatia e nada resolveu. Essas pessoas continuaram paralíticas, continuaram doentes, mas as que foram aqui, o texto está dizendo. Então, se você for Jesus, você será salvo. Então, Jesus está levando salvação para essas pessoas. Não é cura também. Porque se nós tivermos a salvação, nós temos comunhão com Deus, nós nos tornamos filho de Deus. E filho de Deus, Ele não vai deixar para trás. Ele vai cuidar deles. Porque Ele, como bom pastor, Ele cuida das suas ovelhas. Ele conhece as suas ovelhas. E até aqui nós vemos Jesus cuidando de ovelhas que não é dele. Sarando ovelhas que não é dele. Cuidando de ovelhas que não é dele. E nós queremos ler ainda Mateus capítulo 9, verso 36. Mateus capítulo 9, verso 36. Neste versículo a palavra de Deus diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Está vendo? Você precisa de ter um pastor, mas de ter o pastor Jesus. Porque ele olhou para aquela multidão ali e ele viu que aquela multidão era uma multidão sem esperança, sem pastor, sem alguém para orientar, sem alguém para conduzir, sem alguém para suprir as suas necessidades, para fortalecer a sua fé. Pois é, Jesus está pronto a receber você hoje como uma ovelha dele, porque ele teve compaixão de você, porque você está aflito e desamparado. E não é isso que está acontecendo na Terra? Os homens se sentem desamparados, porque o Covid é algo tão pequeno, invisível, e os homens têm pavor dele, porque ele mata o homem tão pequenininho e mata um gigante. E não mata só pobre, mata rico também, mata intelectual também. Tem médico morrendo, tem cientista morrendo. O primeiro cientista lá que descobriu lá, que viu, teve contato com ele, segundo a medicina aí fala, a televisão fala, ele morreu, deixou a mulher e 2 filhos. Pois é, grande inteligência. E um negócio tão minúsculo tirou ele da família. Mas e aí? Depois que morre, vai para onde, né? Jesus, como bom pastor, ele não deixa fora do aprisco dele. Ele continua cuidando daquele que morre, mesmo depois da morte. E aí ele ressuscita no último dia essas pessoas para morarem eternamente com ele. Ele ensinou isso no capítulo 11 de João. Na ressurreição de Lázaro, ele é muito claro em ensinar isso.
Então, olha que você, nesta oportunidade, neste texto tão maravilhoso, se veja como uma ovelha desamparada, mas deseje este pastor Jesus e corra para ele, assim como aquelas pessoas corriam atrás de Jesus para que elas pudessem ser atendidas. E ele vai te atender, vai, porque ele tem o maior prazer de atender todos aqueles que se sentem aflitos e desamparados. Mas aquele que se sente forte, que está por cima, esse aí, ele nem quer saber desse. Mas aquele que se sente fraco, frágil, esse aí ele recebe de bom grado. Ele disse assim: deixa vir as minhas crianças, porque delas é o reino dos céus, e quem se tornar humilde como uma criança, herdará os céus. Pois é, então ele pegou a ideia da humildade. Se nós nos humilharmos diante de Jesus, ele vai compreender e vai entender e vai ler a nossa fé e vai nos dar a libertação dos nossos pecados. Ele vai se tornar o nosso pastor e vai suprir as nossas necessidades, como ele supriu aqui dos discípulos. Eles tinham muita comida, eles tinham um barco afundando, mas Jesus, quando entrou no barco, o vento parou, as coisas mudaram. Está vendo como é que ele veio de encontro? Ele vai de encontro a você também, a sua necessidade. Que Deus possa fazer você entender a palavra dele e desejar ardentemente Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Amém?